Há poucas horas antes das eleições, nós temos as últimas pesquisas trazendo ali o cenário para as eleições nos Estados Unidos e, conforme nós vimos ontem, o cenário permanece de favoritismo para Donald Trump. A pesquisa do Atlas Intel trouxe uma coisa bastante curiosa. Aliás, o link da pesquisa eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, caso você queira conferir. Nós temos ali que Donald Trump eventualmente venceria em todos os estados pêndulos ali que estão em disputa. Então evidencia-se isso, uma possível vitória de Donald Trump, conforme aí traz esta pesquisa. Agora, a pesquisa média feita pela CNN mostra empate em 2 estados e a vitória de Donald Trump em outros 3 e a vantagem de Hillary, no caso de Kamala Harris, em 2, não é? Então, algo mais indefinido, certo? E, por sua vez, a pesquisa do New York Times traz algo semelhante em relação aos empates, ou seja, não havendo definição. Vamos pegar aqui esse nosso mapa, que é interativo, para tentarmos compreender como que ficaria o cenário conforme a pesquisa do Atlas Intel. No Arizona, que é esse estado aqui em disputa, que eu vou clicar nele 2 vezes, ele vai ficar vermelho, dando vitória para Donald Trump. Então a vantagem de Donald Trump seria a maior. Tanto é que mesmo aqui nesse agregador, a gente visualiza que o Arizona estava um tanto rosa, né, o que indica uma certa vantagem para Donald Trump nesse estado. Então, se Donald Trump vencer nesse estado, ele consolida lá 114 delegados, que é a maior vantagem aí, segundo o Atlas Intel. Nevada, Trump também eventualmente tem a vantagem, vencendo ali os 6 delegados. Certamente isso aproximaria muito ali os republicanos da Casa Branca, ok? Agora, outro estado em disputa é o estado ali da Carolina do Norte. A vantagem do Trump ali é de 3,4%, Atlas Intel, então Trump venceria nesse estado. E por sua vez, também na Geórgia, uma vantagem de 2,5%. Então, esses estados aqui quase levariam Donald Trump à vitória, não é? Vocês visualizam que os republicanos ficariam com 268 votos se ele vencer nesses 5 estados. Mesmo assim, Donald Trump precisa vencer ali nos estados do paredão azul. Ou Trump precisa vencer ou no Wisconsin, ou na Pensilvânia, certo? Ou mesmo em Michigan, que são os estados que historicamente têm uma relação muito forte com o Partido Democrata, conforme nós sabemos. Ou seja, mesmo a pesquisa Atlas Intel, aquela que traz para nós uma maior vantagem para o Donald Trump, agora antes da eleição, traz ali a possibilidade de Trump ser eleito, e nesses 5 estados que eu acabei de acompanhar para vocês, a vantagem do Trump é maior, e ela vai diminuindo à medida que nós observamos. Do Arizona para o Nevada, para a Carolina do Norte e para a Geórgia, né? E aí teríamos que analisar ainda esses 3 estados, onde temos a disputa. E para o Atlas Intel, Donald Trump venceria nesses outros também, o que o consolidaria como presidente dos Estados Unidos. Na Pensilvânia, a vantagem de Donald Trump é de 1,8%, certo? Então, Trump vencendo a Pensilvânia, ele já se sagraria presidente dos Estados Unidos. Aí nós temos Michigan e Wisconsin. A maior parte das pesquisas indicaram que a Kamala Harris venceria tanto em Michigan quanto em Wisconsin, não é? Porém, quando nós agregamos aqui por Trump esses 2 estados, tanto Wisconsin, ok, quanto o estado de Michigan, Donald Trump teria 312 delegados, o que seria uma vitória bastante acachapante, certo? Mas a força que o Partido Democrata tem nesses estados, sobretudo Michigan e Wisconsin, faz com que não é tão fácil assim, tão evidente que Donald Trump vencerá nesses estados aí do Michigan e também do Wisconsin, ok? Embora a joia da coroa, que muitos estão concordando com essa perspectiva, é justamente a Pensilvânia. Se Donald Trump vencer na Pensilvânia, ele basicamente se sagra, ok, eleito, porque as vantagens que existem ali nos demais estados se confirmariam ali conforme as pesquisas de certa maneira, e ele poderia ser o vitorioso. Embora, se Donald Trump perder a Carolina do Norte, a situação muda de figura, não é? Se Donald Trump perde a Carolina do Norte,
ele teria que vencer em outras regiões, pelo menos, sei lá, um Wisconsin, Michigan, ou um Wisconsin, Pensilvânia, tudo bem? Então, nós temos que ficar de olho aí no estado da Carolina do Norte e também da Pensilvânia, que são dois estados que estão muito em disputas, conforme nós analisamos aqui ao longo do vídeo de ontem, e mais ainda, não é? Os alunos que eu converso ali, tete a tete, particularmente, enfim, a gente sempre aponta para esses dois estados nesse pleito agora de 2024, ok? Então aí, a pesquisa da Atlas Intel, portanto, nós podemos dizê-la que ela traz uma certa vantagem para o Donald Trump, ok? No seu resultado, conforme nós acabamos de observar, o que faria com que houvesse a vitória de Donald Trump, tá certo? Agora, vamos observar como que tem se portado outras pesquisas, tudo bem? Conforme eu mencionei com vocês, para que nós percebamos que em outros cenários o Trump é competitivo, mas não necessariamente vitorioso. Então, nessa pesquisa do Atlas Intel é curioso, né? É curioso que o Trump seria vitorioso. Quando olhamos para uma outra pesquisa, que eu vou projetar para vocês o mapa aqui, não é? A pesquisa, a média feita pela CNN. Na pesquisa pela CNN, o Donald Trump tem vantagem no Arizona. É uma vantagem de 2 pontos percentuais, 49 a 48. Então, Trump venceria no Arizona, tá certo? Quando olhamos para Nevada, o Trump tem uma vantagem de 1 ponto. É muito apertado, ok? Em Nevada, Trump venceria por 48 a 47, tá certo? Quando olhamos para a Carolina do Norte, Trump tem 1 ponto de vantagem também. Venceria em 48 a 47, certo? Olhando para a Geórgia, Trump tem 2 pontos de vantagem, 49 a 47. Vocês visualizam aí que o vermelho vai aumentando, ok? Agora, a disputa mesma, a hora da verdade, vai se dar justamente ali no norte, esses 3 estados do cinturão azul, ok? Do Blue Wall, o muro azul, melhor dizendo, não é cinturão, é o cinturão da ferrugem, estados industrializados que perderam muita indústria nos últimos anos, enfim. Nesses 3 estados, a vantagem já não é tão clara para Donald Trump. Nós temos um empate técnico em 48% para Donald Trump e Kamala Harris, ok? Isso é a pesquisa da CNN, ok? O Wisconsin, a Kamala Harris tem uma vantagem de 3 pontos, ok? De 49 a 46, certo? Então aqui seria o estado azul, tá? Em Wisconsin. Aí nós temos em Michigan, uma vantagem de 2 pontos para Kamala Harris, que seria justamente 48 contra 46, o estado ficaria azul, e Kamala Harris ficaria com um resultado de 251 delegados e Donald Trump 268, não é? Para que o candidato seja eleito, ele precisa ter, pelo menos, conforme nós sabemos, 270. Se a Kamala Harris vence na Pensilvânia, ela vai sagrar os seus votos ali, ok? Os seus votos como sendo mais do que suficiente, 270 votos. A mesma coisa Donald Trump. Se Donald Trump vencer no estado, não é, da Pensilvânia, ele se sagra vitorioso também, ok? Excedendo 270 votos. No caso, vamos observar justamente se o Donald Trump vencer aqui no território da Pensilvânia, Donald Trump 268, ele vai para 287, ok? Então ele ficaria vitorioso e seria, portanto, candidato eleito. Agora, se a Kamala Harris vence, ela vai para 270 e, por fim, Donald Trump perderia. Então nós temos que ficar, conforme sabemos, muito atentos no estado da Pensilvânia. Tudo bem? Porque se o Trump não vencer na Wisconsin e também não vencer no território ali do Michigan, temos que visualizar o território da Pensilvânia. Então, não é por acaso que a Kamala Harris fez teve uma presença muito grande no estado da Pensilvânia, fazendo ali muito showmício, ok? Sempre presente, inclusive encerrando a sua campanha justamente nesse estado, justamente por causa
da importância que tem esse estado aí nesse atual cenário e nesse atual momento de disputa eleitoral, tudo bem? Então, algo bem disputado no estado da Pensilvânia, que é decisivo sim, mas não sozinho, ok? Não adianta nada, por exemplo, Donald Trump vencer eventualmente na Pensilvânia e não vencer no Arizona. Então, se o Donald Trump, que aliás é mais provável que o Trump vença no Arizona, vamos pensar em Nevada, se o Trump vencer na Pensilvânia e não levar Nevada, certo? Aí Donald Trump fica com dificuldade de ser eleito, ok? Então, é uma disputa muito acirrada mesmo aí, conforme nós estamos observando aqui ao longo desses nossos últimos dias, enfim, tudo bem? Vamos continuar acompanhando, tá? Agora, uma outra pesquisa, o compilado ali do New York Times, tudo bem? Vamos observar o compilado do New York Times, ok? Vamos observar o compilado de New York Times para visualizarmos como que foi, né, a última pesquisa aí, eventualmente, do New York Times. Então, nós temos os estados em disputas, ok? No Maine aqui, a vitória vai ser provavelmente azul, né? Certo? E não vermelha, deixa eu só colocar, certo? Talvez haja um dos delegados ali para o Donald Trump, ok? No Maine, são 4 delegados, mas é um estado que divide, né? Os delegados, assim como Nebraska, tudo bem? Talvez Donald Trump vença ali um delegado e perca os demais 3 ali, conforme nós sabemos, ok? Isso no Maine, tá? Vamos, então, observar como que seria, né, a pesquisa aí compilada pelo New York Times, certo? Então, em 2 pesquisas nós vimos que o Donald Trump tem, de certa maneira, uma vantagem na pesquisa Atlas Intel, mas na pesquisa da CNN não, né? Na pesquisa da CNN a disputa vai se dar em um dos estados, em especial a Pensilvânia. Se a Câmara perder na Pensilvânia, ela precisa ganhar em outros 2 estados, pelo menos ali do sul, ok? Ou na Carolina do Norte, na Geórgia, sobretudo, né? Ela tem mais chance na Geórgia, e lá no Arizona, tudo bem? Então a situação fica mais difícil para a Kamala Harris se ela perde no estado da Pensilvânia, tá? Agora, a pesquisa aí do New York Times, vamos observar nos estados pêndulos. Arizona seria para a Kamala Harris, então aqui notícia ruim para Donald Trump, ok? Pesquisa do New York Times, Arizona seria a Kamala Harris, então derrota para Donald Trump, certo? Nevada, também Kamala Harris, ok? O que você acha disso? Tudo bem? Aqui a Kamala Harris teria um caminho bem maior, bem mais fácil para a Casa Branca, ok? O estado de Wisconsin seria da Kamala Harris, então a gente coloca no azul, e aqui a Kamala Harris já seria vitoriosa, tudo bem? E o estado da Carolina do Norte também traz ali para a Kamala Harris, ok? De modo que ela seria vitoriosa, certo? Enquanto que a Pensilvânia, certo? E também o estado de Michigan, né? E também o estado da Geórgia estão empatados, ok? Então, na pesquisa do New York Times, nós temos algo não definido, ok? A Kamala Harris venceria lá curioso, né? Porque ela vence em tudo e o resto está empatado, né? Mas tudo bem. Quando outras pesquisas indicam que o Trump tem vantagem, sei lá, está empatado, mas o Trump está 48,3. Não é para Trump na frente, 48 atrás a Hillary, ok? Isso na Pensilvânia, por exemplo, né? Mas o empate ali não ficou um número quebrado, ok? Então nós vamos dizer que a Pensilvânia e também, não só a Pensilvânia, conforme eu falei, a Geórgia e a Carolina do Norte, empatados e, consequentemente, não dá para dizer exatamente quem seria o vitorioso, não é? Nesse cenário aqui é mais difícil para o Trump, porque ele teria que vencer tanto na Pensilvânia, certo? Quanto na Geórgia, quanto no Michigan, né? O que é quase impossível, tudo bem? Segundo essa pesquisa do New York Times, ok? Porque nesses 3 estados que estão empatados aqui, né, ou Trump vence ou vence. Se ele perder na Pensilvânia, no Michigan e na Geórgia, ele não será eleito,
ok? Considerando a pesquisa do New York Times. Então, na pesquisa do New York Times, só tem uma chance para o Trump vencer na Geórgia, na Pensilvânia e no Wisconsin, tá certo? E, por fim, vamos pegar um agregado das médias das pesquisas lá, famoso, ok? Agregado que é chamado ali de, é o agregador, né? Que é o 558, ok? Segundo o 558, vamos observar como que seria o resultado, ok? Então, como que seria o resultado para o 558? Lá no Arizona seria Donald Trump, 49,46 contra 46, ok? Então aqui seria Donald Trump, ok? Lá no Nevada, ok? Também vantagem para o Donald Trump, 48 contra 47,8 contra 47,3, vantagem do Donald Trump, ok? Então Trump levaria Nevada. Olhando para a Geórgia, Trump lidera na Geórgia, tá certo? Seria Donald Trump, então vermelho. Tudo bem? Olhando para o estado da Carolina do Norte, Donald Trump também vantagem, 48 contra 47, ok? Então aqui Carolina do Norte seria Donald Trump, né? Vejam só, sobrando lá os 3 estados do Norte, aliás, 2, né? Vamos ver, Wisconsin, a Kamala Harris tem vantagem, azul, certo? Então Wisconsin azul, vantagem da Kamala Harris, tá? Michigan, vantagem de Kamala Harris também, então seria azul, ok? Então 250 a 264. E por fim sobraria a Pensilvânia. No agregador, na Pensilvânia, que é a média de pesquisas, tudo bem, do 558, o 558 traz pra gente que na Pensilvânia nós teríamos a vitória de Kamala Harris com 48. Não, deixa eu ver aqui certinho. Na Pensilvânia, nós teríamos a vitória de... Então, para concluirmos o agregador de pesquisas, o 548, nós teríamos a Pensilvânia decisiva. E a diferença é de 0,2, certo? De diferença de votos, conforme a média das pesquisas, favorecendo o Donald Trump, de modo que nós teríamos ali 48,7 para Donald Trump contra 48,5 para Kamala Harris aqui na Pensilvânia, e Donald Trump, portanto, seria o vitorioso nesse pleito eleitoral. Então aí nós temos 4 pesquisas, ok? Ou, de certa maneira, 4 agregadores de pesquisas e pesquisas, enfim, tá certo? Que trazem pra gente vitória de Donald Trump no agregador, vitória de Donald Trump na Atlas Intel, ok? A média da CNN, vocês viram que é mais difícil para Trump, assim como também a pesquisa do New York Times, ok? Então, na pesquisa do New York Times, o Trump teria uma dificuldade bem maior de ser o vitorioso. Do Atlas Intel, Donald Trump venceria em todos os cenários, ok, em todos os estados, e, portanto, ele seria o vitorioso. Então, conforme o que nós podemos observar, há uma vantagem de Donald Trump nas pesquisas, o que o torna, sim, favorito. É isto que estas últimas pesquisas, em boa medida, nos dizem, tá? Vamos acompanhar. Então, hoje à noite, nós teremos aí as urnas abertas e os resultados começarão a sair para que nós acompanhemos. Eu tenho um recado a vocês antes de concluirmos aqui. Você quer aprender geopolítica de maneira mais aprofundada, ter dimensão sobre a geografia, a história, a questão política, que é o que nos permite ter uma ampla noção do que acontece no mundo? Conheça a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada e venha estudar conosco. Conforme eu sempre digo aos alunos, e a quem acompanha o nosso canal aqui, bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.